Olá, paz seja convosco. Aqui quem fala é o pastor Delnildo de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Eu estava ontem, na madrugada, falando com Deus e depois de alguns momentos falando com o Eterno, alguns momentos de lágrimas e de ser confortado pela mão do Criador, eu e como muitos temos aquele bom costume de pedir uma palavra ao Senhor. E orando pela nossa nação, diante de tudo isso que a gente estamos vivendo, a palavra foi a seguinte: Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, verso 51, diz assim: Cuidai-vos que vim trazer paz à terra? É uma pergunta. Não, vos digo, mas antes dissensão, guerra, divisão. Aleluia. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Aí, mais adiante ele diz: pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. Pai e filho 2. Mãe e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então, pai, mãe, filhos, sogro e nora. Pai e mãe, filhos, sogro e nora. E eu fiquei pensando nessa palavra e porque a realidade dessa palavra diz 5 numa casa reunidos, haveria divisão entre 3 contra 2, 3 contra 2 e 2 contra 3. Uma guerra. De que fala esses 5? E o Senhor me levou ao livro de Éfeso, capítulo de número 4, verso 11, falando dos 5 ministérios. Há uma guerra tremenda entre as lideranças, entre os líderes espirituais, as grandes autoridades que estudam tanto, e que eles estudam tanto, essa guerra de 3 contra 2 e 2 contra 5, a maioria lutando contra a minoria lutando contra a maioria, e nós podemos observar que alguns líderes estudam 5, 7 anos de uma faculdade, jejuam 40 dias, 21 dias, e deles descarregarem todo esse potencial, toda essa força, Súria, em cima do diabo, eles estão brigando entre si, e alguns vídeos chegam ao nosso celular, ao nosso aparelho, líderes desfazendo de outros líderes, chamando de falso profeta. Por que agora o seu lenço ungido não resolve? Em vez de ele estar lutando contra o diabo, estão tentando um atingir o outro, e o cara se acha mais poderoso, mas um paralítico nunca andou na igreja dele, um cego nunca enxergou, e ele quer desfazer do outro, porque o outro, na igreja dele acontece milagre, mas agora diante de toda essa pandemia, eles não estão vendo o agir de Deus, e eles se esquecem que Deus segurou, que Deus está na rédea, que Deus está no controle. E aí fica um líder lutando contra o outro, atirando no lugar errado, em vez deles atirarem no inferno, acertar os demônios, estão lutando os 5 dentro de uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 5, uns ministérios brigando contra o outro, pastores brigando contra o outro, e essa guerra tem acontecido não só na área religiosa, não só no nosso meio, mas também tem acontecido nos 5 dos presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, esse poder legislativo também estão em briga, estão em guerra, presidente brigando com governadores, senadores brigando com o prefeito, está uma guerra, e nós estamos diante de toda essa situação. E é bem verdade, todavia, que também as nações estão guerreando, porque os 5 maiores continentes é a África, é a Ásia, a Oceania, é a Europa, é a América, e nós acabamos de ver o ano passado, esses tempos agora, essa guerra entre Irã e Estados Unidos, e nós estamos vendo essa grande guerra, 2 contra 3 e 3 contra 5, e a gente fica pensando: que tempo é esse, meu Deus?
as famílias estão em guerra, né? Os poderes políticos estão em guerra, os poderes religiosos estão em guerra, Arabassorias. Que tempo é esse? O Senhor nos chama de hipócritas no verso 56. Hipócritas, saber discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis discernir esse tempo? Porque ele está falando no verso, os dois versos de cima, no 54 e no 55, ele está dizendo: quando vem uma nuvem, diz lá vem chuva. Quando vem o vento, vai haver calma. Saber discernir tudo isso, mas não saber discernir que tempo é este que estamos vivendo. E é bem verdade que existe algumas teorias, né, na ciência, na filosofia, até mesmo no nosso meio religioso. E a tese é essa: para que Deus criou este mundo? De que fim? Qual foi o motivo que Deus criou, né, esse mundo? Ora, é simples a resposta. Deus criou esse mundo para colocar o tempo. Para colocar o tempo. É simples a resposta. Deus criou este mundo que nós vivemos para colocar o tempo. Porque Hebreus capítulo 11, verso 2 diz que Deus criou os mundos pela sua palavra. Mas esse mundo que nós vivemos, que nós moramos, foi o único mundo que Deus colocou o tempo, porque Deus vive na eternidade. Só existe tempo aqui. Só existe tempo aqui. E Deus criou este mundo para colocar esse tempo que nós sabemos discernir, quando é chuva, quando é sol. Se a figueira brotar em Israel, é verão. Se a figueira perder as folhas, é inverno. Então sabemos discernir tempo. E que tempo é esse? Porque nós vivemos marcados por tempos, em ciclos de vida o tempo todo. Nós estamos restritos a esse tempo, mas Deus não está restrito a esse tempo, porque Deus, ele habita na eternidade. Ele é o Deus que fecha tempo, ele é o Deus que abre tempo, ele é o Deus que marca tempos, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então toda luta tem fim, toda batalha ela tem um começo, mas também tem fim, porque ele tem a chave de Davi, a que fecha e a que abre. E eu quero lhe dizer que sabemos discernir alguns tempos, mas não sabemos discernir que tempo é esse. Esse é o tempo do ensaio dos princípios dos grandes mísseis de Deus na terra, que serão lançados. Isso é apenas um ensaio daquilo que Deus vai fazer, um ensaio da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é pregado há muito tempo por grandes heróis, por grandes príncipes que morreram crucificados de cabeça para baixo, arrancado seu couro vivo. Muitos e muitos homens pregaram essa palavra, e a gente estamos deixando passar muitas das vezes apercebido, e Deus está dizendo: estou ensaiando o princípio de dores. Isso aí não é nada, porque ainda há de vir. Então, que tempo é esse? Dessa guerra de 2 contra 5, de 2 contra 3, de 3 contra 2. Que tempo é esse que nós sabemos discernir tantas coisas, mas não sabemos discernir? E eu quero lhe dizer, a igreja do Senhor está discernindo, sim, que esse é apenas um ensaio do que há de vir por aí. Então é tempo da gente orar, tempo da gente buscar, porque as coisas, quem acha que vai melhorar, eu quero lhe dizer que quando houver paz na terra, então virá o anticristo. O Senhor diz: quando há rumores de paz. Então vamos orar para que Deus possa nos dar cada dia discernimento, para que a gente possa entender tudo isso que está acontecendo. Deus, toma o nosso país nas tuas mãos, o presidente, os governadores, as grandes autoridades eclesiásticas, judiciárias, Senhor. Toma as autoridades religiosas. Meu Deus, visita o coração deste homem agora, desta mulher. Toca, consola os corações daqueles que perderam os seus. Toma as mentes daqueles, meu Pai, que estão angustiados, desesperados, no balão de oxigênio, no UTI, numa sala vermelha nesta hora. Visita este ancião, este homem que teme pegar esta enfermidade. E nós cremos, meu Deus, que o Senhor está guardando a tua igreja, guardando o teu povo. Meu Deus, guarda também os familiares de todos aqueles que ouvirem e assistirem esse vídeo até o final. Meu Deus, seja, meu Deus amado, Pai querido, fortalecido por essa palavra. Estamos em guerra, estamos em batalha. É 2 contra 3 e 3 contra 5. A guerra é geral, na área política, religiosa, na área familiar, em todas as áreas está havendo guerra. Que tempo é esse? É o tempo do ensaio, onde o Senhor está ensaiando
a grande volta, e Ele vai nos arrebatar, e que seja louvado sempre o nome do Eterno. Um forte abraço, Deus abençoe. Não deixe de compartilhar.